Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta saia para a festa junina no modelo godê. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lu Panichos. Eu amo festa junina, então eu amo essa época do ano. Tô trazendo a ideia de uma saia para você curtir as festas. Ela foi feita em chita, esse tecido já tão tradicional para essa época do ano. Ele é super colorido, divertido, a cara do Brasil. E foi cortado no modelo godê, então ela tem esse volume, esse caimento que eu acho que fica perfeito para as festas juninas. Eu fiz um modelo um pouco mais básico, tem um detalhe aqui de outro tecido na cintura e na barra, tem um bordado inglês na barra também, que pode ser uma rendinha. Então é um modelo um pouco mais básico, mas você, é claro, vai poder incrementar, colocar bastante detalhe, deixando mais a sua cara. Se você gosta um pouco mais divertido ou um pouco mais básico. Bora lá ver então como que eu fiz esta saia para festa junina, cortado no godê. Materiais utilizados: chita de 1,40 de largura. Brucós, tecido de algodão de poá com 10 cm de largura. Para barra, tecido de algodão de poá com 10 cm de largura. Renda, bordado inglês ou outro material para o detalhe da barra. Elástico de 2,5 cm de largura. Para fazer essa saia, os tamanhos são personalizados, conforme as medidas do corpo de cada uma. Por isso, o comprimento dos materiais utilizados vai depender dessas medidas. Então, assista ao vídeo para ver as explicações de como você vai medir e o quanto você vai precisar comprar de cada material. Passo a passo. Eu comprei 1,5 m de chita. Eu uso o tamanho G ou 42-44. A medida que você vai comprar de chita vai depender do seu tamanho, especialmente do tamanho do seu quadril e o comprimento da saia que você vai querer. Eu vou cortar a saia no godê para ela ficar bem armadinha e rodada. Vou dobrar o tecido para poder cortar. Eu já dobrei na metade, na largura, ourela com ourela. Agora, dobro de novo o tecido no comprimento. Como a saia não vai ter fecho, eu vou colocar elástico, eu tenho que marcar pela medida do quadril e não da cintura. Quanto maior o quadril, mais para baixo eu corto, então vai sobrar menos comprimento da saia. Por isso que se o tamanho do quadril for maior, ou se você quiser uma saia bem comprida, você vai ter que comprar mais metragem de tecido. Mais para frente eu vou deixar uma formulinha para te ajudar a calcular a metragem de tecido que você vai precisar. Por enquanto a saia tá assim. Nesse lado os tecidos estão dobrados. Neste outro lado estão as ourelas, o tecido aberto. A partir desta ponta, que só tem tecido dobrado, eu vou cortar o tecido. Com a fita métrica, eu vou medir a volta toda do quadril. Eu tenho que conseguir passar a fita métrica fechada pelo quadril. O meu deu 103 centímetros, mas não precisa deixar muito folgada a fita métrica, porque como o tecido vai ser cortado boa parte no viés, então o tecido acaba abrindo com mais facilidade. Eu pego essa medida que deu na fita métrica e divido por 6,283. No meu caso, deu 16,39. Eu arredondo para cima, então eu vou marcar 16 centímetros e meio. A partir da pontinha fechada do tecido, na minha saia, eu vou marcar os 16 centímetros e meio. Vou marcando vários pontos, sempre a partir da ponta do tecido, tomando cuidado para não dobrar a fita métrica ou entortar. E dessa marcação que eu acabei de fazer, eu marco a altura da saia que eu quero. Eu vou marcar 50 centímetros. Tá vendo? Se eu quisesse uma saia um pouco mais comprida, eu teria que ter comprado mais tecido. Vou posicionando a fita métrica sobre a marcação do quadril e vou marcando os 50 centímetros.
corto sobre as linhas. E olha como fica a saia, fechada e totalmente sem costura. Vou fazer 4 marcações, só vincando o tecido mesmo. Nas 2 laterais, o tecido já está vincado. E depois eu dobro de novo ao meio e vinco, marcando os 2 lados do tecido. Então, como calcular a metragem do quanto comprar de tecido para fazer essa saia? Você vai medir toda a volta do quadril com a fita métrica. A fita tem que passar pelo quadril, mas pode ser bem justinho. Dessa medida, eu divido por 6,283. O resultado dessa conta eu vou chamar de X. Eu escolho qual o comprimento da saia que eu quero. A metragem do tecido que eu preciso comprar é o comprimento da saia mais X. Eu faço essa soma e multiplico por 2. Essa é a metragem do tecido que você vai precisar comprar. Mas atenção, duas coisas bem importantes. A primeira, a soma do comprimento da saia mais X nunca vai poder ser maior que a metade da largura do tecido que você vai comprar. Então, por exemplo, se eu comprar um tecido de 1,40 de largura, a soma do comprimento da saia mais X nunca vai poder ser maior que 70. Se eu comprar a chita de 1,5 de largura, então o comprimento da saia mais X nunca vai poder ser maior que 75 centímetros. E a segunda coisa importante, a minha sugestão é sempre comprar pelo menos 10 centímetros a mais de tecido, porque a chita pode encolher depois de lavar, e eu só costuro tecidos depois de molhar. E é bem comum do vendedor não cortar o tecido direitinho. Então, para garantir, é melhor comprar um tecido com sobra. Depois de cortar a saia, eu deixo aquela abertura de cima reta e meço, para ver a medida do cos. No meu caso, deu 58 centímetros. Eu vou deixar mais 2 centímetros, então eu corto 60 por 10 centímetros, porque a gente não pode esquecer a margem de costura. Eu vou costurar com 1 centímetro de margem de costura, por isso que eu preciso dos 2 centímetros a mais. Costurei. Vou fazer 4 marcações. A própria costura, o outro lado da costura na dobra do tecido, e depois, alinhando a costura com essa marcação, eu marco nas 2 dobras do tecido. Estou fazendo essas marcações no direito do tecido com giz que apaga com o ferro. Abro a sobra de costura. Dobro o tecido avesso com avesso. Vou prender com alfinetes. A partir da borda dobrada, eu marco 2 centímetros. Isso vai formar a canaleta do elástico e vai deixar um babadinho na parte de cima. O elástico vai ficar assim. Então, se o seu elástico não tiver 2,5 centímetros de largura, você vai ter que aumentar ou diminuir a largura do cos para poder ajustar. Vou costurar sobre a linha em toda a volta. Costurei. Agora eu vou costurar o cos à saia.
Alinho as 4 marcações do cos com as 4 marcações da saia. Vou costurar toda a volta, mas, perto da costura do cos, eu vou deixar uns 3 dedos sem costura. Costurei. Aproveitei e passei um zigue-zague para dar acabamento aos tecidos. A chita desfia bastante, então eu acho super importante passar o zigue-zague ou o overlock. Eu até passei 2 vezes o zigue-zague. Na abertura, tá sem costura e sem zigue-zague. Tombo cos para o direito. E eu vou fazer um pesponto perto da costura em toda a volta, menos na abertura. É por essa abertura que depois de costurar eu vou colocar o elástico. Eu acho que fica mais fácil costurar sem estar o elástico ali no meio. Estou usando o pé calcador para pesponto, para fazer um pesponto bem perto da costura. Ficou assim. Para saber a medida do elástico, eu coloco na cintura e marco onde as pontas se encontram. O elástico, ele tem que estar um pouquinho apertado, mas tem que estar confortável. Com a ajuda de um passador de fitas, eu vou passar o elástico no cos pela abertura. Alinho as 2 marcações e costuro. Abro as sobras do elástico e costuro. Puxo o elástico para dentro do cos. E termino de costurar. Costuro o cos na saia, passo o zigue-zague, e termino o pesponto. Ficou assim. Tô com o tecido da barra da saia. Dobrei o tecido avesso com avesso. Já passei a ferro porque eu acho que facilita bastante. O comprimento da barra vai depender das suas medidas e do seu tecido. Na minha peça, deu aproximadamente 4,30 metros. Você pode terminar a saia e medir a parte de baixo.
eu vejo onde está a costura do cos. E ali vai ser a parte de trás da saia para poder deixar a emenda da barra também. Mas antes do tecido, eu vou posicionar o bordado inglês. Você pode usar qualquer outra rendinha ou material. Como vai bastante, você pode procurar por materiais um pouco mais baratos. Posiciono o bordado inglês sobre a saia, direito com direito. Primeiro eu vou fazendo uma costura de segurança com o bordado inglês e depois costurar o tecido. Na emenda do bordado inglês, eu deixo uma pontinha dobrada por baixo e costuro a ponta final por cima. Posiciono o tecido e faço a costura definitiva. Vou deixar uma sobra de tecido para aplicar o tecido primeiro e depois fazer o acabamento. Escreva nos comentários. Olha o caminho da roça! Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu a frase secreta. Aqui na emenda do bordado inglês, eu marco onde coincide com as pontas dos tecidos. Em um dos tecidos, eu dobro sobre a marcação para vincar onde vai ser a costura. Alinho as duas pontas direito com direito, alinhando as marcações de cada lado. Vou costurar sobre o vinco do tecido. Costurei. Abro as sobras de costura. Dobro o tecido da barra avesso com avesso e termino de costurar. Vou passar um zigue-zague para dar acabamento aos tecidos. Tombo a barra para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura, pegando a sobra de costura pelo avesso. Ficou assim. Na emenda do bordado inglês, vou passar um pouquinho de cola para tecido para dar acabamento. E a saia ficou assim. Olha como fica fofinho esse caimento de saia godê. Se você ficou com alguma dúvida do cálculo ou da saia, deixa nos comentários que eu respondo. E se você gostou da ideia, não esquece de curtir o vídeo. Vou deixar outros vídeos para você assistir e se inspirar para você montar a sua roupinha de festa junina. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.